podcast do Mais FC Porto, episódio 30. Nuno Sá, Pedro Ferreira e Daniel Moreira. Este é o nosso 30º episódio. 30! Muito obrigado aos mais portistas que nos vão acompanhando nesta aventura, as vossas reproduções e as subscrições para os nossos canais e as mensagens também que nos vão deixando para nós são muito importantes. Agradecemos aqui o apoio que nos vão dando. Nesta edição vamos fazer a análise à partida frente ao Rio Ave. Vamos fazer a revisão naturalmente da semana das restantes equipas e modalidades. Vamos olhar também para as contas semestrais do Futebol Clube do Porto, as contas consolidadas, um documento relativamente extenso publicado pelo Futebol Clube do Porto. Vamos olhar também para a recepção ao Arouca da próxima sexta-feira e a agenda para a semana. Entretanto, estamos também a acompanhar aquilo que foi as partidas de hoje. Primeiro, destacar a vitória do handball, do voleibol feminino, frente ao FA Nor, 3-0, e neste momento, enquanto gravamos, o Futebol Clube Porto B ganha por 1-0 ao Paços Ferreira. Portanto, vamos durante esta edição também ir acompanhando aquilo que é o resultado, neste caso, da equipa B. Meus caros, boa noite. Vamos, em primeira instância, analisar a partida que tivemos frente ao Rio Ave no domingo, às 8h30. Pronto, enfrentamos um Rio Ave que neste momento luta pela permanência e, portanto, já vinha de 5 derrotas consecutivas, uma situação algo difícil para a equipa de Vila do Conde. Historicamente também o Futebol Clube do Porto era muito favorito. No entanto, além das baixas prolongadas que nós tínhamos, o Kivior ainda estava de fora, o Martim também não podia dar o seu contributo e quase como última hora o Tiago Silva também não esteve capaz de jogar nesta partida. Por isso, o Pablo Rosário jogou a defesa central, ao lado do Bednarek. O Oscar Pietuzewski foi novamente aposta no 11. E, de facto, isso voltou a resultar, porque veio do polaco a assistência para o golo solitário do nosso Frodo. Victor Forholda a fazer o único golo da partida. Vitória que, na minha perspectiva, peca por escassa. Na minha perspectiva, criámos muitas oportunidades de golo, várias bolas aos ferros e nesse sentido, deveríamos ter conseguido um resultado mais volumoso. Do outro lado, 17ª clean sheet do Diogo Costa, eu penso que é um recorde. Pedro, começo por ti, desta vez. Como é que viste esta vitória, embora margem mínima, mas pelo menos para mim foi uma exibição positiva por parte da equipa de Farioli. Olá Daniel, olá Nuno, olá também a quem nos ouve, é mais uma vez um gosto estar aqui convosco. Sim, e para mim também, acho que foi uma exibição positiva da nossa equipa, uma vitória frente a um adversário que é verdade que passa por um momento bastante frágil, bastante problemático, mas a nossa vitória nunca esteve em causa. A nossa equipa fez um jogo que, do meu ponto de vista, foi agradável, com volume ofensivo, com oportunidades de golo. Infelizmente não conseguiu concretizar esse volume ofensivo e essas oportunidades num resultado mais volumoso. Houve 3 bolas aos postes e pronto, e nesse capítulo nós estamos claramente a sofrer, ou seja, se hoje até uma estatística num site que é o Goal Point, em que o Foco do Porto é a terceira equipa do top 6 de ligas europeias com mais bolas ao poste. Portanto, esta foi a 13ª bola ao poste nesta temporada. Pronto, estamos com essa mala pata. À nossa frente são o Manchester United com 15 e o Barcelona com 19, mas pronto, infelizmente não conseguimos materializar essas oportunidades num resultado mais confortável. Acho que a equipa merecia por aquilo que fez, mas conseguimos o mais importante, que era segurar os 3 pontos, que era conquistar mais uma vitória, queimar mais uma etapa rumo àquilo que é o nosso grande objetivo e portanto, desse ponto de vista, o objetivo foi totalmente cumprido. Mais uma vez, aqui com algumas limitações na defesa, obrigar o Farioli aqui a alguma criatividade. eh, Jogou o Pablo Rosário a central, uma posição que ele também já vai conhecendo bem e onde cumpre, como em quase todas em que tem jogado. Foi uma exibição muito segura da nossa defesa. O Rio Ave teve ali 2 lances na primeira parte, uma cabeçada cerca dos 15 minutos e depois um cruzamento que o Diogo Costa interceptou. De resto não teve mais nada, não teve mais nenhuma aproximação à baliza, não teve mais nenhuma oportunidade de golo. Eu diria até, sinceramente, que o maior adversário do Foco do Porto ontem, infelizmente, e é com pena que digo isto, foi mesmo a bancada, porque
não consegui compreender por que motivo é que na segunda parte, a um determinado momento, certos adeptos começaram a assobiar a equipa. Do meu ponto de vista, acho que é algo absolutamente inanarrável. Estamos a falar de uma equipa que lidera o campeonato nacional, que está com 4 pontos de avanço para o segundo, 7 pontos para o terceiro, que perdeu 7 pontos e desses 7 pontos, volto a relembrar, 2 deles foram num jogo com o Benfica em casa, onde fica uma grande penalidade evidente por marcar sobre o Denis Gol aos 89, e outra foi com um golo absolutamente caricato aos 90 mais 10, pronto, marcado daquela forma pelo Luís Soares, num lance que todos infelizmente nos recordamos. Existe uma derrota efetivamente completamente anormal, contra o Casa Pia, num péssimo jogo, mas pronto, em 23 jogos, acho que há esse direito de conseguir ter esse mau jogo. Portanto, não consigo compreender como é que uma equipa com este tipo de registro, uma equipa também que está nos oitavos de final da Liga Europa, que vai disputar as meias finais da Taça de Portugal, não consigo compreender como é que uma equipa com este tipo de registro se arrisca a ser assobiada em casa quando está a ganhar. E está, obviamente, a consolidar aquilo que é a sua liderança. Não consigo compreender. Compreendo a exigência, obviamente, todos queremos ganhar, temos que ganhar por muitos, pelo mais possível. Quantos mais são sempre poucos, eu percebo isso, mas acho que há que ter um bocadinho de noção e, pá, e estar a assobiar jogadores como o Pablo Rosário, quando estão com a bola na defesa, acho que não contribuem nada para aquilo que é a performance da equipa, só enerva os jogadores, só faz com que os jogadores se sintam mais pressionados. Agora, efetivamente e felizmente, obviamente que do ponto de vista ofensivo, se calhar isso não se mostrou, mas eu acho que neste jogo houve mais azar do que propriamente azelice, digamos assim, entre aspas, porque houve 3 bolas ao poste, houve um golo marcado, um excelente golo, que é anulado por um fora de jogo de 8 centímetros, é o que é, mas dizia eu que, felizmente, esse nervosismo das bancadas não passa para a equipa. Eu sinto que a equipa está muito mais calma que os adeptos, que acho que é uma coisa que de salutar e que demonstra bem a inteligência emocional e a capacidade racional que a equipa tem, que mesmo perante assobios que não fazem qualquer sentido, vindos da bancada, mostra-se calma, mostra-se tranquila, não permitiu sequer uma aproximação do Rio Ave em toda a segunda parte, mesmo nos descontos, a bola esteve sempre no meio campo do Rio Ave, por muito que isso custasse alguns jornalistas, como a gente pôde ver no vídeo quando a circular hoje na internet, o senhor da CMTV, o Sr. Pedro Carreira, diretor-geral, muito incomodado pelo foco do Porto estar a ganhar sucessivos lançamentos e a fazer com que a bola não saísse dali, temos pena, lamentamos, e portanto o foco do Porto mostrou-se sempre uma equipa capaz de segurar a vantagem, de manter a vantagem, uma equipa séria, uma equipa concentrada, uma equipa que não estava para deixar o Rio Ave fazer algo. Obviamente sabemos que num lance fortuito, e vimos isso com o Sporting, infelizmente, as coisas podem acontecer, é verdade, sabemos disso, mas a vitória nunca esteve em causa, a equipa está segura, esteve tranquila, ganhou com toda a justiça, ganhou com toda a clareza e seguimos para sexta-feira estarmos lá novamente para defrontar o Arouca no segundo jogo em casa consecutivo para o campeonato e para somarmos mais uma vitória, para depois arrancarmos para o mês de março que promete ser duro, mas que temos de estar à altura dele. Exatamente, desde março duro, já vamos também olhar para o futuro e para as próximas jornadas. Na minha perspectiva, hum, eu penso que nos minutos finais, onde o Futebol Clube do Porto tentou segurar a vantagem, já dentro da compensação, de facto, pareceu-me ter dos adeptos algum apoio e palmas e mensagem de incentivo. No entanto, houve vários momentos do jogo onde de facto registrei aquilo que estás a dizer, que assobios, sem grande justificação, de facto um nível de exigência acho pouco aconselhável para a situação que nós temos. Nuno, passo a palavra também para perceber como é que viste este jogo frente ao Rio Ave, uma vitória magra, é certo, mas 3 pontos muito saborosos na mesma. Eh, Daniel, olá Pedro, boa noite aos dois, boa noite e boa semana também a quem nos está a ouvir. Eu vou pegar um bocadinho naquilo que o Pedro acabou de dizer, que quando terminou a intervenção dele, que na realidade nós estamos perante uma série de assobios e uma série de maledicências da nossa equipa, se me permitem este palavrão,
especialmente os adeptos do Futebol Clube do Porto, estão completamente enviesados por tudo aquilo que a comunicação social nos tem feito. E o que a comunicação social nos tem feito é tratado como trata toda a gente, como trata os portugueses, na sua grande maioria, como crianças e como crianças estúpidas. E eu vou explicar isto, pá, eu vou ser um bocado cáustico naquilo que eu quero dizer. Porquê? Porque, na realidade, quando nós vemos uma equipa que bateu todos os recordes, uma equipa que é provavelmente uma das melhores defesas da Europa, se não a melhor defesa da Europa neste momento. Uma equipa que consegue estar em primeiro lugar com 7 pontos perdidos à 20ª não sei quantas jornadas. Que na Liga Europa está nos oitavos de final, que na Taça de Portugal está nas meias finais. Ok, não ganhou a Taça da Liga, mas isso também para mim não é muito preocupante. Que o ano passado estava pelas boas da amargura e que consegue isto tudo este ano e leva com os seus em casa. Porquê é que isto acontece? Eu vou-vos dizer de forma muito simples e depois ao Daniel eu vou-te pedir um bocadinho até para falar daquilo que se passou a semana passada com a nossa comunicação social, mas relativamente a este tema e em específico à questão do jogo do Porto, eu antes de ir para o Dragão estava com a televisão ligada e calhou de estar a ouvir David Borges, um jornalista da nossa praça, muito conhecido, já com uma longa experiência. E quando nós sentimos que as pessoas querem dizer mal de alguma coisa, às vezes eles dizem algumas bacuradas. Eu convido as pessoas a ouvirem o que o David Borges diz ontem. Puxem na box para trás ou nas aplicações que têm para trás e vejam o que o David Borges diz ontem por volta das 4 da tarde. Ele sai-se com uma a dizer que o futebol do Porto é horrível, o treinador do Porto tem muitos problemas em encontrar soluções, mas que o pior que tudo é que ele disse mesmo isso, ou seja, quando a pessoa entra em algo, numa fase da vida em que só quer dizer mal de alguém, que foi o que aconteceu com o David Borges, ele queria dizer mal do Farioli, mas não tinha por muito por onde pegar, então disse isso e acabou com esta. E ele não aposta em jovens. Parece que em Portugal não se pode apostar em jovens, disse ele isso. Ou seja, se isto for uma narrativa que for sendo criada ao longo do tempo, nós vamos perceber que as pessoas vão inteirar que o Farioli, por exemplo, não aposta em jovens. Estamos a falar de um treinador que na semana em que chegou um jogador de 17 anos apostou logo nele. Estamos a falar de um treinador que não tem problema nenhum em pôr um jogador de 18 anos ou 19 anos, quando tem o Victor Froholt a jogar, logo mal chega. Estamos a falar de um jogador que consegue criar um novo Rodrigo Mora. E temos um jornalista reconhecido na nossa praça que diz: não, o Farioli não aposta em jovens. Porquê? Porque o objetivo é dizer mal. E não interessa o que é que se diz, diz-se mal. Inventa-se, mente-se, diz-se mal. Mas, entrando agora um bocadinho no jogo, para não debater tanto, porque daqui a um bocado eu já vou falar mais um bocadinho sobre isto, eu acho que foi um jogo que pareceu mais complicado do que realmente foi. E eu acho que isto teve a ver muito por culpa da nossa falta de eficácia. E o Pedro deu aqui uma estatística super interessante, que são das equipas a nível da Europa com mais bolas nos postos, e também um bocadinho da inoperância defensiva. O Rio Ave apresentou-se a fazer o que agora a maior parte das equipas faz contra nós, que é marcar individualmente o Gabriel, o Veiga e o Fraol. A solução para isto é fazer sempre uma transição rápida, alterando constantemente o lado da bola, o centro de jogo, para encontrar o erro. E foi o que aconteceu no gol do Fraol. Tudo começa no momento em que o Gabriel pega no jogo de frente, sem a marcação do Olinho, que não o largava, que andava sempre atrás dele de um lado para o outro, mas é uma transição do Porto rápida da direita para a esquerda. O Gabriel Veiga pega na bola voltado para a frente e a partir daí consegue ver a desmarcação do Oscar. Eu acho que ele até viu antes do próprio Oscar, que ele ficou ali um bocado sem perceber para onde é que a bola ia. eh, e a jogada desenrola-se e dá o gol. E sempre que o Gabriel Veiga conseguiu fugir à marcação, nós conseguimos crescer. O gol logo no início da segunda parte, aquele que foi anulado, é uma amostra disso. O- e acho que esta segunda parte mostrou na realidade a falta que o Salmo nos faz. Porquê? Porque o Rio Ave subiu o jogador o Olinho e em vez de ser ele a marcar o Gabriel Veiga, ele começou a marcar o Varela e os nossos centrais e deixou um para um cá atrás os dois médios do Rio Ave. Ora, quem estava no estádio reparava que isso tinha um buraco enorme no meio campo, mas era escandaloso. E aí tinha que ser o Denis Gula descer para vir buscar o jogo. Só que o Denis Gula não tem a consciência tática que o Samu foi adquirindo nas últimas semanas, e era mais que evidente que o Denis Gula tinha que fazer aquilo. E não fazendo, fazia com que os centrais percam linhas de passe e fica um buraco enorme lá está no meio campo, que não conseguia ser aproveitado por ninguém, porque os extremos estavam bem abertos e ali era onde ele tinha que receber a bola. E depois existe a substituição para conseguir aproveitar esse espaço, que é quando ele coloca o Mora a ser o falso 9. E o Mora conseguiu fazer isso, conseguiu perceber
como é que o jogo estava a desenrolar e conseguiu vir um bocadinho mais atrás. Só que depois também tem uma alteração a seguir, que é a entrada do Gabriel perdão, do Mufi para a ponta-lança, e depois ele devolve o Mora ao meio campo, e pronto, o jogo também entrou noutra senda, na senda dos lançamentos, e depois proteger a bola, porque muito mais importante para o Porto, lá está como eu dizia ao início, muito mais importante para o Porto ah, do que ganhar com nota artística, com 3-0, 4-0, 5-0, o que é que seja, até ainda por cima, quando tem vantagem no confronto direto contra o nosso adversário, que está em segundo lugar, o que importa neste momento ao nosso clube é única e exclusivamente ganhar por 1-0 os jogos todos, se for possível, e se me disserem até final de março ganha todos os jogos por 1-0, eu compro. Eu compro isso. Pá, para mim está perfeito. Podemos ganhar 1-0 ao Arouca, podemos ganhar 1-0 à Luz, podemos ganhar 1-0 ao Estoril, ao Braga, podemos ganhar 1-0 todos os jogos. Por mim, está comprado. E, se assim for, eu não tenho dúvidas que nós vamos ser campeões. Eu acho que lá está, vamos entrar agora numa fase um bocadinho mais dura, uma fase um bocadinho mais apertada, que vamos ter jogos com o Sporting para a Taça, vamos ter jogos com o Benfica, vamos depois também ter o jogo para a Liga Europa, para os oitavos de final, e depois temos Braga. É a fase mais importante da época. Estes 2 meses, este fevereiro, mas especialmente o março, vai ser a fase mais importante da época. E agora perdemos alguns jogadores, alguns dos nossos outros jogadores têm mais de forma, mas nós precisamos recuperar atletas, recuperar os adeptos. Os adeptos têm que, se calhar, focar-se um bocadinho mais naquilo que tem que ser os sucessos da equipa e não se deixar contaminar pela nossa comunicação social, pelos David Borges da vida e outros, e temos que lutar para todos juntos, porque senão não vamos conseguir passar o mês de março. E o mês de março é o mês do campeão mesmo. Exatamente, quer para campeonato, quer para Liga Europa, quer para Taça de Portugal, será muito marcante o mês de março. Vamos já olhar também para aquilo que é o nosso futuro. Vamos olhar primeiro para as restantes equipas e modalidades, os resultados que tivemos nos últimos dias. Depois também abordamos um tema no que sei que gostarias de falar nesta edição. Primeiro, ainda durante a semana, o Hóquei em Patins voltou a defrontar o Benfica, empate a 4 no Dragão Arena. Julgo que talvez merecêssemos outro resultado para aquilo que fizemos frente ao Benfica. No fim de semana, vitória por 1-0 no futebol feminino em Albergaria à Velha, frente ao Clube Albergaria, um penalti que acabou por dar os 3 pontos à nossa equipa. No basquetebol tivemos a Final Four da Taça de Portugal. Primeiro defrontámos na meia-final os Galitos, vitória por 97-81. Jogo bem controlado por parte da equipa do Futebol Clube do Porto. A final foi frente ao Sporting no dia a seguir, 84-86. Não foi possível defender o título da Taça de Portugal. Penso que será complicado este ano obter alguma glória no basquetebol esta temporada. Vamos ver o que é que acontece nas restantes competições. Salientar que o handball foi ganhar Águas Santas, 28-22, uma segunda parte que foi onde foi possível aumentar a distância no marcador, e o hóquei foi a Ribadave também, da Famalicão, ao Ribadave, ganhar por 3-2, o regresso aos triunfos depois do empate durante a semana. Neste momento, enquanto gravamos, o Foco Porto B continua a ganhar ao Passos Ferreira, mas o jogo ainda não terminou. Nuno, passo a palavra no sentido para perceber como é que viste os resultados desta passada semana. Resultados globalmente positivos, no entanto, penso que estávamos todos à espera para perceber o que é que aconteceria no basquetebol e infelizmente não foi possível trazer o troféu. Não foi possível, mas eu acho que foi um jogo que, aliás, nós acabamos a primeira parte à frente e perdemos por 2 pontos. Eu não tive a oportunidade de ver o jogo, mas o resultado acaba por ser algo que também para mim é um bocadinho inesperado. Se me dissessem que se eu esperava que o Porto ganhasse ao Sporting, não, objetivamente. Ganhamos há pouco tempo, mas lá está. Objetivamente não é o resultado que me seja garantido, uma vitória ao Sporting no basquetebol neste momento, mas acho que a equipa se bateu e houve ali alguns pormenores eu não vi o jogo, mas depois vi um resumo, daqueles triplos seguidos que estragaram um bocadinho os nossos objetivos, sabe, foi no quarto período. eh, e pronto, acho que a equipa lutou, honrou. Também a lesão do Omlid estragou um bocado, e o Fernando Sá falou nisso no final do jogo. Estragou a nossa
a nossa estratégia para o jogo em si, mas é perder por 2 pontos, mas não vejo isso como negativo. Obviamente que não há um troféu que nós trazemos para casa, mas face àquilo que poderia ter acontecido, de tudo o mal que já aconteceu esta época do basquetebol, acho que acabou por não ser, não foi algo que nos envergonhasse, neste caso. Ahm, Também vi um bocadinho do jogo do Hóquei Patins, especialmente naquela parte em que depois estava a ganhar e o Ribadavia depois dá a volta. Assim, o gol do Ribadavia, o primeiro, é de loucos. Quando eles fazem no início da segunda parte, o jogador de Ribadavia nos chuta de antes no campo dele, ou seja, a meio do campo dele, a bola não sei em quem é que bate e acaba por entrar dentro da baliza também. Tiveram um chouriço de meia-noite. Mas fiquei satisfeito da equipa ter dado a volta porque era fundamental. O jogo em Águas Santas, acho que também era previsível a vitória, e era obrigatória também a vitória. Na primeira ronda a coisa não correu muito bem, tivemos um empate, mas fomos recuperar agora ao Águas Santas. E termino também com a boa vitória que nós tivemos agora, hoje, durante o dia. Só foi no vôlei, se não me engano. Eu peguei aqui a notificação que Exato. acabou por Vitória por ser 3-0. 3-0, acabou por ser um bom resultado. E pronto, acho que no restante, peço desculpa que eu estava desatento relativamente ao futebol feminino. Eu acabei por não acompanhar este fim de semana o resultado. Mas creio que no restante, acho que as nossas equipas tiveram uma prestação regular, digamos assim. Sim. Pedro, passo-te a palavra no sentido para perceber como é que viste esta semana das restantes equipas e modalidades que termina esta segunda-feira, aqui com 2 jogos ainda a decorrer. Um a Sim, decorrer, outro já terminou, aliás. sim, sim. Acho que é um fim de semana que acaba por ser negativo, porque o prato forte era mesmo a Taça de Portugal de basquetebol, era um título em disputa, era um título numa competição em que nós, há 2 épocas seguidas, vínhamos a vencê-la. Era um título onde nós, teoricamente, tínhamos um caminho mais facilitado para a final, com um jogo de menor exigência do que aquele que o nosso adversário, que acabou por ser a Taça, tinha. Pronto, e mesmo assim, infelizmente, não conseguimos levar de vencida. Efetivamente foi um jogo equilibrado, foi um jogo decidido por 2 pontos, uma posse de bola, um lançamento no último segundo do Cornelius Johnson que se cai, tínhamos ganho e se calhar toda a história era diferente. Mas de facto é mais uma desilusão nesta temporada da nossa equipa de basquetebol, mais um título que acabamos por perder. E pronto, infelizmente saímos da Albufeira de mãos a abanar. Eh, o jogo fica marcado, obviamente, pela lesão do Almelide e pelo facto do Almelide não ter jogado. Ainda assim, eu vi os 2 jogos, vi o jogo da meia-final e vi a final. eh, e há ali coisas que eu continuo a não compreender muito bem. Desde logo, como é que o Foco do Porto vai para uma Final Four de uma competição, tendo 7 estrangeiros, sabendo que que tem que deixar um de fora, e num jogo contra uma equipa como a do Galitos, uma equipa extremamente frágil, não acaba por ser feita uma gestão do plantel sabendo que no dia a seguir vai ser jogada uma final. E eu não consigo perceber como é que o Tainer Almelide, durante o terceiro período do jogo, um jogo que já estava o Fogo Porto a liderar por 20 pontos, sai, está a fazer gelo no banco, está com os fisioterapeutas, e o jogo entra no quarto período e continua a 20 pontos, e o Tana Nomelide entra para jogar. E eu pergunto, vai jogar para quê? O Tana Nomelide, no quarto período do Galitos, com o Porto a ganhar por 20, entrou para jogar para quê? Com que objetivo? Qual era o objetivo? Não há outros jogadores para jogar. Que necessidade é que existiu de colocar o Tanner Almeida no quarto período a ganhar por 20 pontos ao Galitos? Não compreendo. Pronto, no dia a seguir não houve Tanner Almeida para ninguém, quando tudo decidia, num jogo com um adversário muito mais forte, num jogo de uma exigência muito mais alta, onde tudo se decide por menores, o Tanner Almeida esteve de fora. E pronto, e obviamente o impacto disso notou-se, desde logo na luta das tabelas. A gente olha para a estatística e vê o número de ressaltos ofensivos do Sporting e é algo que dá para corar de vergonha a toda a equipa do Foco do Porto. Obviamente que acrescido a isso, e não houve o azar da lesão do Javier Davis, que também torceu o pé contra o Galitos e jogou
claramente ao pé coxinho no jogo da final, e obviamente que isso tem impacto no nosso desempenho na tabela defensiva, porque o Javier Davis é um jogador de posta, é um jogador que ganha muitos ressaltos, mas claramente que a falta do Taylor Almeida ali nos fez perder a luta das tabelas, e muito da vitória do Sporting passou por aí. E depois, obviamente, passou também por aquilo que é a nossa inconsistência exibicional, que já vem sendo a panagem desta temporada. A equipa sofre por ter um número 1, por ter um base, por ter um jogador que gira tempo de jogo, que gira posses de bola, que selecione lançamentos. Não tem. Continuamos a jogar com o Ospo nessa posição. O Ospo não é número 1, é número 2. O jogador que contratamos para substituir o Jalen Riley, o Corey, é muito mais fraco que o Jalen Riley. Foi um downgrade. É um jogador limitadíssimo. O Miguel Maria tem feito boas exibições, fez uma excelente exibição no João Rocha, 10 pontos, 10 assistências, naquela que foi a melhor exibição do Porto esta temporada, e não percebo porque é que não tem mais minutos, não consigo compreender, quando claramente a equipa desespera por um base, desespera por ter um número 1, um jogador base, não precisa de marcar 20 pontos, não precisa de marcar 6 ou 7 triplos, precisa de pôr a equipa a jogar, de colocar gelo quando deve colocar gelo, de acelerar quando deve acelerar, de pôr racionalidade no nosso basquetebol, que é algo que eu neste momento não consigo encontrar. Continuamos a ver lançamentos disparatados com 6 ou 7 segundos de ataque, cada um que pega na bola atira. Quem vir o jogo, nós nos últimos 2 minutos estamos a perder por 3 pontos e temos dois ataques. Dois ataques a perder por 3 pontos. E nos 2 ataques, nós resolvemos os ataques com lançamentos de triplos completamente disparatados, quando faltava ainda muito para jogar. Eu ando aconselhado ali, claramente, era procurar penetrações para conseguir 2 pontos fáceis ou tirar faltas, porque o Sporting, obviamente, que ia defender a linha de 3 pontos para evitar que o Porto empatasse, e era muito fácil marcar 2 pontos, e ainda faltava muito tempo para jogar, ainda faltava 1 minuto, e o Sporting ainda ia ter outra posse de bola, ainda temos tempo de defender, no limite temos de fazer falta, temos para os jogos de lance livres, e não, e a equipa paga na bola e atira 3 pontos, e pronto, entra, não entra, como infelizmente não entrou, e é aquilo que vemos. É difícil de compreender esta temporada da nossa equipa de basquetebol. Bem sei que o jogo se decide por pormenor, se perde por 2 pontos, é duro, mas acho sinceramente que é muita incompetência da nossa parte neste desfecho, e obviamente dou nota de outra coisa, que é algo que eu também venho sempre vindo a falar, e já não é desta época, é de há muitas épocas esta parte, e que o Futebol Clube do Porto insiste em seguir esse tipo de políticas de gestão de plantel, que é ter sempre mais um estrangeiro no plantel do que aquilo que é o máximo regulamentado. Neste momento podem jogar 6 estrangeiros, e o Fogo Porto tem 7, fica sempre um estrangeiro de fora. Bem, nós perdemos contra uma equipa que se apresentou com 5 estrangeiros. Jogou com menos 2 estrangeiros que aquilo que o Fogo Porto tem no seu plantel, e não podia ter utilizado mais um, e ganhou. Acho que isto deve fazer refletir quem já era modalidade do Fogo do Porto. Bem sei que esta política já era feita há anos atrás, já há muito tempo que o fazemos, e eu critico, obviamente, esta política. Acho que não faz qualquer sentido. Acho que o Foco do Porto devia de procurar no mercado nacional melhores jogadores, ter um plantel mais equilibrado. Os jogadores estão aí, estão no nosso campeonato como também lá fora, e acho que devemos cingir aos 6 jogadores estrangeiros, que neste momento é o regulamentado. Houve alturas em que já foi 5, neste momento são 6, a estes 6 jogadores. E se houver lesões, jogamos com 5, é o que é. Mas, obviamente, tendo um plantel mais equilibrado, com melhores portugueses, com jogadores que têm mais contributo, acho que estaremos mais perto de ganhar. E volto a dizer, os jogadores estão aí, não só no nosso campeonato, como também lá fora. É preciso trabalhar para trazer esses jogadores, para atrair esses jogadores para o Foco do Porto, e para que esses jogadores queiram jogar pelo Foco do Porto. Acho que este modelo que o Foco do Porto tem utilizado, de utilizar sempre, ter sempre mais um estrangeiro, está a gasto. Os resultados estão à vista, não ganhamos um campeonato em 2016, infelizmente parece-me que esta época também não vai ser a época em que vamos ganhar. Acho que quem gera a modalidade deve refletir e deve colocar a mão à consciência de qual é que deve ser a política de gestão do plantel Foco do Porto. Seguindo para o Hockey Patins, uma desilusão ao meio da semana, com um empate contra o Benfica, um empate que acontece no último minuto do jogo, um golo, pronto, já quando o adversário jogava o 5-4, já sem guarda-redes, já no desespero, um remate de longe em que o Mali não vê a bola. Um jogo que podemos perfeitamente ter ganho, fomos melhores, fomos superiores, não soubemos gerir a vantagem. Nós começamos a ganhar 1-0 e rapidamente sofremos 2 golos,
em situação de underplay, ou seja, com o adversário a jogar com mais um. Depois demos a volta novamente à partida, mas voltamos rapidamente a ver o jogo ser igualado. Faltou aqui alguma calma para gerir os momentos do jogo. Empatamos, foi uma desilusão porque fomos melhores, acho que merecemos ter ganho. Ainda assim, retomamos o campeonato ontem em Ribadave com uma vitória, recuperamos alguns pontos para o Hockey de Barcelos. Neste momento estamos a um ponto do terceiro lugar, aumentamos também a distância para o Braga, que se aproximava perigosamente do nosso quarto lugar. Acho que estamos em condições de pelo menos chegar ao terceiro lugar no final do campeonato, da fase regular, e depois nos playoffs lá estaremos, e aí é que se decide o campeonato e vamos ver como é que nos comportamos. E lembramos que o ano passado também ficamos nessa posição e acabamos por ser campeões nacionais. No voleibol feminino, uma derrota surpreendente ontem em Matosinhos contra o Leixões. Eu não vi o jogo, mas li comentários, e parece que foi um jogo absolutamente atípico da nossa equipa, uma derrota 3-1, ganhamos um set, mas os sets que perdemos foram praticamente inequívocos. Não era algo que estivesse à espera. Ainda assim, nada de alarmante, nada de grave. O primeiro lugar continua controlado e hoje demos já a resposta em casa contra o Efanor, 3-0, portanto esse primeiro lugar na fase regular está absolutamente ao alcance. O handball, uma vitória no Águas Santas, um pavilhão difícil, uma equipa que recentemente tinha derrotado o Benfica, há coisa de 2 semanas. Era um jogo perigoso, a nossa equipa respondeu bem, depois da derrota em casa para a Liga Europeia. Uma vitória por 6 golos, uma boa performance defensiva. Sofremos 22 golos, é sempre de salutar. Continuamos a nossa caminhada no campeonato, que sabemos será muito complicado levar de vencida, mas temos que disputar todos os jogos para ganhar. Neste clube é assim mesmo, e nunca poderá deixar de ser dessa forma, portanto até ao fim temos de ter essa postura digna de jogar para ganhar todos os jogos. Obviamente que o campeonato ainda é possível, embora seja muito complicado, não só pela questão pontual, mas também por aquilo que temos vindo a falar de termos um adversário que infelizmente se apresenta a um nível e a um patamar superior àquele que é o nosso. Relativamente ao futebol feminino, uma vitória no Clube Albergaria por 1-0, um jogo difícil, já que tinha sido na primeira fase no Olival, também tínhamos ganho pelo mesmo resultado, gol de penalti, o penalti que aconteceu ali a meio da segunda parte, uma vitória que nunca esteve em causa. Pronto, salutar mais uma vez o Clube Albergaria, já quando veio ao Olival, protagonizou cenas pouco próprias e pouco dignas daquilo que é o fenómeno desportivo. Desta vez voltou mais uma vez a fazer das suas e, segundo consta, e aparentemente isso motivou uma queixa do Futebol Clube do Porto e do Porto Canal, impediu o Porto Canal de retirar imagens desse jogo para passar nos espaços informativos do Futebol Clube do Porto. Se é assim que o Clube Albergaria quer promover o seu futebol, as suas equipas, a sua região, a sua cidade, e o próprio futebol feminino, bem, está tudo dito. Se é assim que o Clube Albergaria quer aparecer no mapa, se é assim que a Albergaria quer aparecer no mapa, muito bem. Bom continuar no seu canto, sem ninguém querer saber deles, e reduzidos, obviamente, à sua insignificância. Relativamente à equipa B, faltam 5 minutos. Estamos a ganhar por 1-0, já podemos ter dilatado a vantagem. Esperemos que até ao fim mantenhamos esta vantagem ou a conseguimos aumentar para seguir com mais uma vitória. Exatamente, vamos continuar a acompanhar, está mesmo próximo do fim. De toda a forma, Nuno, passo-te a palavra porque penso que querias falar sobre um tema da atualidade desta semana, antes de depois passarmos para as contas semestrais. Agradeço até cedo o meu minuto final, porque agora vou tomar um bocadinho mais do que um minuto. É só para falar um bocadinho daquilo que se passou a semana passada e vai entroncar no, no início da minha intervenção hoje no podcast, quando falei no caso do Borges da SIC, do jornalista, em que às vezes quando nós temos uma comunicação massiva em dizer mal ou uma comunicação massiva em tentar ocultar algo, as coisas acabam por ser ocultadas. Eu lembro de uma frase do atual presidente dos Estados Unidos, num filme que é uma alegoria à vida dele, em que ele diz: a verdade é que o que eu digo da minha boca e a verdade é o que tu dizes da tua boca. E se todos nós temos a mesma verdade, a verdade torna-se aquilo que todos nós dizemos. E o que nós assistimos especialmente na última semana, foi isso. Nós assistimos a nossa comunicação social
ah, a tratar um caso de mentira, um caso que foi comprovado que não era verdade, criado por pessoas, jornalistas, comentadores, presidentes de clubes, que é, por exemplo, o caso da questão dos apanha-bolas, daquilo que foi alegado, a questão da toalha que desapareceu, do jogador de Sporting, no seguimento de algo muito grave, ou melhor, que antecipou algo muito grave, neste caso para fazermos a cronologia correta, que foi o que se passou no Estádio da Luz. Mas muito mais grave do que o que se passou no Estádio da Luz foi o que aconteceu a seguir na nossa comunicação social. A derrapar da moralidade em função de critérios, não sei se foram editoriais, se forem critérios obrigacionistas da parte dos clubes. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós logo a seguir ao que aconteceu no Estádio da Luz, independentemente do jogador ter dito ou não ter dito, do, do jogador ouviu, ter tapado a boca ou não ter tapado a boca, whatever. Isso não interessa para este caso que nós estamos agora a falar. O que aconteceu depois foi uma tentativa clara de muitos comentadores da nossa sociedade e jornalistas. E atenção, aqui a questão dos jornalistas é muito importante. Porque são eles que criam a narrativa, não são os comentadores, porque nós sabemos que os comentadores muitas vezes são afetos ao clube por muito isentos que eles digam que sejam alguns deles, nós sabemos sempre que tem ali uma certa afeição qualquer com o futebol, como nós também temos. Mas nós estamos declarados. Muitos deles não são, mas acabam por também. Pá, se nós tivermos que falar de algo politicamente, tentando ser isento, não conseguimos. Se falarmos de religião, tentar ser isento, não conseguimos. Pá, quando falamos de futebol ou de desporto, tentamos ser isentos e não conseguimos. Mas o problema é quando isto entra no ramo do jornalismo. E o que nós assistimos foi jornalistas que até eles próprios, quando emitem opinião, não são, e vou aqui muito direto ao assunto, não são racistas, a tecer comentários que se nós os ouvíssemos diziam, esta pessoa é um racista. E não quero saber se as pessoas são racistas ou não. Aqui o que acontece é que, por ordens muito provavelmente de clubes, e isso foi dito pelo Pedro Sousa, pelo jornalista da Now TV, ou CEP TV, ou lá onde é que ele anda a passar tal, um lado para o outro, aquele que eu falei a semana passada, que é conhecido como sendo o gordo. O Pedro Sousa disse que comentadores e eventualmente jornalistas receberam comunicações do Benfica logo a seguir ao final do jogo para dizer que era mentira que o Rui Costa tinha dado a chapada com alguém do Real Madrid. E isto foi uma narrativa que foi sendo criada. Não, não, é mentira, o Rui Costa não andou à chapada. Mas depois apareceram umas imagens que viam o Rui Costa ali muito enervado e com um jornalista espanhol a dizer: Olha, acabei de ver uma agressão. Olha lá o que é que o jornalista espanhol disse. Mas mesmo assim eles mantiveram a narrativa, não era mentira. Ah, e o que é que isto faz lembrar? Isto faz lembrar casos, como por exemplo, como o caso do Pitorado, em que houve narrativas criadas pela comunicação social. Faz lembrar, por exemplo, a situação dos irmãos do Benfica, houve uma narrativa a dizer, epá, mas os irmãos não tinham nada de grave. E eu ouvi também eh, uma narrativa que, epá, o Paulo Gonçalves nem sequer é importante do Benfica, ele quase nem é funcionário. E eu ouvi depois também uma narrativa a dizer que, epá, os vouchers que eram entregues aos árbitros, que se conta que alguns árbitros até receberam milhares de euros em vouchers, não eram assim muito importantes. Eu também ouvi, passado uns tempos, que o caso Etopeira também não era muito relevante, porque não tinha fundamento esportivo. Então, um funcionário do Benfica pagar, ou alegadamente pagar, ou oferecer brindes a funcionários judiciais em troca de informações privilegiadas, isto não tem nada a ver com futebol. E o que é que nós observamos no caso da semana passada, e aqui é que eu vou tentar juntar tudo? Observamos que, não fosse a dimensão internacional que isto tinha, isto era mais um caso que ia ser passado a uma esponja e que ia dizer, bem, coitado do jogador do Benfica, que ele é que foi a vítima. Coitado do Benfica, o Benfica é que foi a vítima. Isto foi uma manobra eu até diria isto, foi uma manobra do Porto. Eu até ouvi dizer uma coisa, que foi o facto do Porto ter pedido esclarecimentos à Liga e pedido uma posição à Liga, que para quem não sabe, se a Liga não se posicionar favoravelmente àquilo que a UEFA decidir, é muito provável que as equipas portuguesas nem sequer possam ir às competições internacionais, porque a própria Federação pode ser castigada por isso, se não tomar medidas preventivas ou até medidas corretivas. Ou seja, o Porto fez muito bem em questionar a Federação. O que é que foi dito nos jornais? O Porto está com uma postura anti-Benfica, porque este caso não tem nada a ver com o Porto. Não, tem a ver com o Porto. E o que é que aconteceu também a semana passada? A semana passada foi fantástica em acontecimentos. Mas foram acontecimentos que foram igualados à questão dos apanha-bolas. Juntaram tudo no mesmo saco. Isto foi só isto que aconteceu. Assistimos a um diretor de comunicação de um clube a agredir um jornalista. No, 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 no salvo erro, foi na deslocação do Benfica
Santa Clara, ou lá onde é que foi, que vimos que ele agrediu. E ouvimos um áudio dele a dizer que se fosse preciso ainda lhe dava mais. O Benfica disse, não é mentira. Mas apareceu o áudio. Ou seja, a contrariar aquilo que o Benfica tinha dito mais uma vez. Ou seja, há uma evidência a contrariar. Vamos imaginar que isto é o Porto. Se fosse o Porto, pá, já tínhamos aqui a polícia. Mas onde é que nós teríamos a polícia se fosse o Porto, ou se fosse no Porto que acontecesse o que aconteceu a semana passada? Não sei se recordam, mas o Manuel Moura Santos disse que nós éramos um produto de uma subcultura, bem, de um subdesenvolvimento cultural. Ou seja, que nós éramos uma camada de atrasados. Foi o que ele quis dizer, mas não podia dizer isso. Eh, Não sei se sabem, eh, se calhar ouviram nas notícias, que a semana passada, depois de um jogo, ou antes de um jogo de futsal, entre duas equipas da nossa capital, duas equipas lá está, onde as pessoas não são tão atrasadas como nós, foram detidas 124 pessoas. Se formos puxar nos últimos 50 anos da democracia, só houve uma vez, foram detidas quase tantas pessoas no mesmo dia. Foi no Bloom Festival, em Salva em Idanha, que foram detidas cento e tal pessoas, 111 ou 112 pessoas, por posse de droga ou tráfico de droga, não percebi muito bem o que é que foi. Mas nós tivemos o recorde de detenções no mesmo dia, no mesmo evento, na mesma situação, da história da democracia portuguesa, e foi colocado ao mesmo nível do caso dos apanha-bolas e do caso da roubo da toalha. E é isto que a nossa comunicação faz, é o que a nossa comunicação social faz. É isto que os nossos políticos fazem. É isto que os nossos diretores e os nossos presidentes do futebol fazem, que é colocar tudo no mesmo saco e dizer, epá, é tão grave. Nós temos 124 detidos, como temos um apanha-bolas que pegou numa bola, tirou dentro de campo e escondeu. É tão grave isto. Uma coisa como outra. Depois ouvimos jornalistas a dizer, mais valeu o Benfica ter mentido. O Benfica podia muito bem ter mentido, que é o caso do Rui Santos, que é o paladino da verdade esportiva. E desculpem esta intervenção um bocadinho mais alongada, mas para concluir, o que se está a passar, o que se passou nesta última semana, só não ficou, e eu volto a repetir, só não ficou completamente clareada, e aqui eu não estou a usar um termo que poderia ter usado, mas poderia levar, por causa desta questão do que se passou com este ano, e podia levar a que fosse suscetível de outras interpretações. Mas o que se passou a semana passada é exatamente o que se passa nos últimos 30 ou 40 anos, que é casos que colocam o Futebol Clube do Porto no centro das atenções são elevados ao extremo. Casos que colocam os outros clubes no centro das atenções só são elevados nem sequer são elevados ao extremo, melhor dizendo, mas existe uma percepção a nível mundial completamente diferente da percepção que nós temos cá no nosso sport. E esse é que é o problema. É que não conseguiram controlar a narrativa em Portugal, mas a narrativa externa não conseguiram controlar. E aí sim está o foco do problema. É que não conseguiram controlar essa narrativa. E vamos nos preparar, porque o Benfica e o Prestiano vão levar uma cachaçada que vai doer, e não me acredito que fique só por meio dos jogos para o jogador, mas o que vai passar, isso eu tenho a certeza, é que coitado do Benfica que é aqui a vítima. Imaginem se tudo isto que eu falei, todos estes, não sei quanto tempo é que se passou, 10, 15 minutos daquilo que eu tive a escrever, imaginem só, se alguma destas coisas fosse na cidade do Porto ou fosse do Futebol Clube do Porto. Garanto-vos uma coisa, já tínhamos aqui a polícia, disso não tenho dúvidas. E recordem-se de uma situação, em 2010, quando o Benfica veio aqui jogar, que podia ter sido campeão, tivemos um ministro da Administração Interna que mandou fechar pessoas dentro de casa por causa do medo que se o Benfica fosse campeão, a cidade podia tomar, eu diria que podia ser transformada em estado de sítio, estado de guerra. E esse ministro foi o ministro Rui Pereira, que disse isso, um muito conhecido benfiquista, que nos tratou já aí como nós fôssemos uma camada de vândalos, uma cambada de selvagens que não sabem comportar. Isto foi feito pelo ministro, e já desde aí que eu sinto que nós somos muito maltratados, e aqui coloco também a nossa classe política. Porque se isto acontecesse no Porto, na cidade do Porto, ao Daniel, ao Pedro e todos que nos ouvem que são daqui da nossa região, nós já não andávamos na rua como andamos neste momento. Acreditem que não andávamos mesmo. Seria certamente uma coisa manifestamente diferente e até com uma penalização e um olhar bastante diferente do que aquilo que temos neste momento. Pedro, gostaria de perceber se gostarias de acrescentar aquilo que o Nuno mencionou até agora sobre Acho esta que o Nuno, situação, que é sempre acho que o triste no Nuno futebol. sim,
Acho que o Nuno fez um ótimo resumo da semana. Eu não tenho muito mais a acrescentar. Queria só dizer que já percebemos, se os nossos rivais de Lisboa acabarem empatados no campeonato, já temos um fator de desempate, que é 63-61. Portanto, já podemos ver esse fator de desempate, que foi o número de detidos que houveram a semana passada antes do jogo de futsal. Portanto, 63 para o Benfica, 61 para o Sporting. Isso já está a pender a favor dos adversários do vermelho, porque tiveram mais dois detidos. Pronto, falando um bocadinho mais a sério, não tendo muito mais a acrescentar do que aquilo que o Nuno disse, até um bocado mais do mesmo, é aquilo que vimos falando aqui semana após semana. Portanto, a semana passada tivemos aquela situação no Estado da Luz. O racismo é algo que é absolutamente abominável, que deve ser combatido sem qualquer tipo de mas, sem qualquer tipo de senãos, e aquilo que vimos a semana passada da comunicação social portuguesa é algo que é absolutamente inanarrável, é inqualificável, a tentar colocar as culpas da situação que aconteceu no Vini Júnior. Isto, obviamente, há aqui algo que deve ser preservado, que é a presunção de inocência do Prestiani, e obviamente que o Prestiani tem direito a essa presunção de inocência. Ninguém está aqui a dizer que ele teve algum ato racista, mas obviamente que parece-me que houve ali algo, e houve ali algo grave, e isso foi absolutamente documentado, não só pelo Vini Júnior, como também pelos próprios jogadores do Real Madrid, e claramente isso ficou claro. Mas a forma como a defesa é feita, não só pelo Benfica, como pela comunicação social portuguesa, é algo que é absolutamente vergonhoso, é absolutamente sem caráter. Chega ao ponto, o Sr. Rui Santos, de dar ideias de que o Benfica devia ter dito que o Prestiani não disse mono, mas disse tonto, ou outra coisa qualquer, que deviam ter mentido. Bem, é sem vergonha. Estamos a falar de alguém que anda na televisão há 20 anos a comentar, que é jornalista há mais de 30 e continua nos prime times da televisão, continua a ter espaço público, continua a dar as suas opiniões, e no fundo é isto que temos. Imaginemos o que é que era esta situação. Vamos trocar de estádio, vamos colocar o jogo no Estádio do Dragão, vamos colocar lá o Real Madrid, vamos colocar lá o Vini Júnior, mas em vez do Prestiani, vamos colocar um jogador do Futebol Clube do Porto, e vamos colocar um jogador do Futebol Clube do Porto a colocar uma camisola por cima da boca e a ter a mesma atitude que o Prestiani teve. Pronto, eu convido quem nos está a ouvir a imaginar o que é que seria neste país e o que é que se diria na comunicação social, nos debates televisivos, nas mesas redondas, nas capas de jornais, sobre essa atitude. Bem, No Parlamento, era no Parlamento, era o futebol como aconteceu com português, era a Marega. imagem do futebol português, era a vergonha da Europa, estávamos na boca do mundo por piores motivos, o foco do Porto a envergonhar o país, a envergonhar o futebol português, era isso que naturalmente tínhamos. Quando isso acontece com o clube da nação, pronto, é o Vini Júnior que é provocador, é o Vini Júnior que não devia ter festejado. Bem, chegamos ao ponto de ver o treinador do Benfica estar a dizer como é que o Vini Júnior devia de festejar, que devia festejar como o Di Stefano, como o Eusébio. E esse senhor ainda se lembra como é que o Di Stefano festejava, ou como é que o Eusébio festejava, onde é que ele andava quando o Eusébio festejava golos, ou quando o Di Stefano festejava golos, onde é que andava o José Mourinho para dizer como é que o Vini Júnior devia de festejar, ou se devia de festejar como o Di Stefano, ou como o Eusébio. O José Mourinho devia de olhar para ele, para aquilo que ele é, para aquilo que ele faz no futebol, tem a atitude que tem, é provocador, provoca quando tem que provocar, também é provocado, isso faz parte, não tem absolutamente moral nenhuma para vir agora dizer ao Vini Júnior como é que ele se deve comportar, e portanto estar a colocar as culpas da situação no festejo do Vini Júnior. E já sabemos também que o Vini Júnior é um jogador que tem o seu feitio, que é um jogador que provoca, que é um jogador que gosta de espicaçar os adversários, é um grande jogador, é um grande talento do futebol mundial, mas é a maneira de ser. Mas como o Vini Júnior, existem muitos outros, existirão muitos outros e vão existir muito mais outros no futuro. Isto faz parte do futebol, não é só no futebol, em outras modalidades existem jogadores com este tipo de características. Isto não dá o direito de insultar ninguém, muito menos com os termos e usando insultos racistas, que é o que aparentemente está em causa. Isto é algo que é abominável, é algo que deve ser combatido sem qualquer tipo de senãos nem de mas, e que naturalmente, como se tratava do clube da nação, obviamente há que colocar as culpas em cima da vítima e desculpar aquilo que aconteceu.
obviamente não está em causa aqui também a presunção de inocência do Prestiani. O Benfica há de fazer a sua defesa, o Prestiani há de fazer a sua defesa. Acho que já começaram mal, começaram logo a aldrabar no dia seguinte, a dizer que era impossível os jogadores do Real Madrid terem ouvido, quando existem dois jogadores pertíssimos do Vini Júnior. Obviamente que ouviram certamente o que o Prestiani disse, começaram muito mal a defesa, começaram a aldrabar. Vamos ver o que é que vem daí. Para já o Prestiani foi suspenso preventivamente, a UEFA já abriu o inquérito, veremos o que é que resulta disso. Vamos aguardar com serenidade para ver o que é que sai do desfecho deste caso, mas obviamente que aqui pela comunicação social portuguesa o castigado devia ser o Vini Júnior. O Vini Júnior é que na quarta-feira devia estar na bancada e o Prestiani estava a jogar, certamente. Ó Pedro, Muito, deixa-me muito só, provavelmente. Daniel, deixa-me só completar também Força, aqui, força. perdão, aquilo que o Pedro disse, que faz todo sentido. E vou acrescentar só aqui mais 3 pontos. Eu vou voltar atrás à questão, por exemplo, não sei se recordam, obviamente que se recordam, que não foi assim há tanto tempo, o que se passou com o Marega em Guimarães. Eu lembro que no debate quinzenal do Parlamento foi isso que abriu. Foi isso que abriu o debate. Eu lembro que os telejornais tiveram durante 3 ou 4 dias, e especialmente no primeiro e no segundo dia, durante 1 hora a falar do tema. Ouviram todo tipo de especialistas. Que o coitado Marega que sofreu, epá, e a realidade foi, ele sofreu imensos insultos racistas durante o jogo em Guimarães. Mas os próprios adeptos de Guimarães devem sentir uma coisa: é que isto que se passou no Estádio da Luz, também nós vimos adeptos a fazerem insultos racistas e não vimos nenhum telejornal a abrir com isso. Nenhum. Aliás, nós vimos nenhum telejornal a abrir a dizer que foram detidas 124 pessoas, mas quando foram os 111 ou 112 do Boom Festival, nós vimos isso a abrir. E eu não me importo com uma pessoa como o Manuel Moura dos Santos, que epá, eu conheço por causa dos ídolos, não conheço por outra coisa qualquer, mas é o manager muito reconhecido dos nossos músicos. Diga que nós somos uma região subdesenvolvida culturalmente, que nós não temos maneiras, não temos modos, mas quem lhe deu muita fama foram o GNR e o próprio Rui Veloso, que são daqui do Norte. Mas eu percebo isso, ele é comentador, ele estava a falar com o coração, aquilo saiu da boca para fora, pá. Se é burrice ou não é, é um problema que é dele. O que me chateia, e o que eu acho que é lamentável, e para além de ser lamentável, eu não sei até que ponto é que pode levar à perda da carteira de jornalista, mas pelo menos o código deontológico não é respeitado. É quando uma pessoa isenta, que tem o dever de informar, deixa cair os seus próprios valores, não se importa de passar como racista, só para defender aquele que já foi titulado também no nosso Parlamento como o clube querido. Isso é que é grave. É um jornalista ou até mesmo um comentador deixar cair os seus próprios valores como pessoa só para defender o clube querido. Das duas, uma. Ou melhor, três. Está na profissão errada, tem um problema mental ou recebe para fazer essas figuras. Pá, eu não sei qual das três é que é, mas sei que a profissão errada não é, porque eles são muitas vezes competentes na profissão em questão. Por isso, as duas, uma, ou têm um problema mental, ou recebem para fazer essas figuras. Porque há uma coisa que eu garanto, e eu nunca deixaria cair os meus valores, nunca aceitaria passar por racista, ou algo que não fosse meu, dentro de mim, que fosse da minha, da minha educação, daquilo que me fez crescer como pessoa, nunca deixaria cair isso, nem sequer, obviamente, pelo Futebol Clube do Porto, não deixaria cair isso por ninguém. Porquê? Porque isso é a maior honra que eu tenho, é a pessoa que eu sou. E essas pessoas, e podemos nomeá-las: Rui Santos, José Nunes, João Queiroz, ah, o, o Bernardo Ribeiro, o David Borges. Pá, podia nomear aqui uma série de jornalistas que durante esta semana nos envergonharam. Essas pessoas deixaram cair a identidade deles, deixaram cair a honra deles, deixaram cair o valor deles, única e exclusivamente para defender a narrativa do povo querido. E isso acho que é a maior vergonha que eles passaram na carreira deles. E espero que isto seja gravado e que quando houver uma altura em que eles te queiram criar, escrever, muitos deles escrevem memórias ou o que é que seja, isto esteja lá. Se não estiver, alguém que lhes mostre na apresentação dos livros e das memórias deles, que é o que eles merecem. Olha, eu sou o Manuel Moura dos Santos, se me permites, ó Daniel. Pronto, enquadravam naquela lista de pessoas que eu enumerei a semana passada, dos traumatizados. Pronto, o Manuel Moura dos Santos é mais um exemplo perfeito disso mesmo. É um indivíduo, não sei a idade dele, mas já de ter, sei lá, 60 anos, por aí. Pronto, é um indivíduo que está a viver o maior momento futebolístico da vida dele. Portanto, que a ver o Sporting ser bicampeão, a ver o Sporting a fazer a dobradinha, pronto, e percebo
percebemos que ele esteja um bocado excitado, digamos assim, por estar a viver o momento mais alto da vida futebolística dele, quase aos 60 anos, a conseguir ver o seu clube bicampeão. Foram muitos anos dolorosos, muitos anos que lhe marcaram. Pronto, o Manuel Moura dos Santos, para além de ser um profissional da música, teve esse azar de gostar de futebol, teve esse azar de nascer sportinguista, pronto, e viveu a ver os títulos do Futebol Clube do Porto, a ver o Futebol Porto a ganhar tudo. Isso deixa marcas, isso deixa um trauma, e portanto o Manuel Moura dos Santos é mais um traumatizado daquilo que eu enamorei a semana passada, mas pronto, a ele aconselho eventualmente o Hospital Júlio de Matos ou algo do género para que ele se possa, evidentemente, tratar. Julgo que para estas pessoas, infelizmente, está perdida a esperança. É esta a ideia que eu tenho, mas pronto, a Futebol Clube do Porto vai seguir em frente e eu acho que o azar do Benfica nesta matéria é que o adversário era o Real Madrid. Não vai ser nada, nada fácil eles livrarem-se da pressão também que é feita pelo Real Madrid, porque o Benfica está muito habituado a controlar aqui a parte nacional, mas esquece que na parte internacional é uma ervilha. E, portanto, os clubes grandes internacionais acabam por dominar um pouco mais a senda e é possível que o Benfica venha a sofrer. Vamos ver se Portugal vai sofrer com isso também. Mas, caros, vamos olhar rapidamente para aquilo que foram as contas semestrais. O Futebol Clube do Porto, dentro daquilo que é a sua obrigação, apresentou os resultados do semestre, julho a dezembro de 2025, um documento com praticamente 100 páginas, bastante extenso, olhando para aquilo que são as contas consolidadas. Pronto, e eu gostava do vosso lado, perceber se tiver uma oportunidade de ir mais a fundo. Provavelmente aquele documento é demasiado extenso para realmente uma pessoa que tenha um bocadinho de tempo ler, porque precisa bastante. Mas a minha questão é perceber se que retiram alguma coisa de lá que vos pareceu mais interessante ou menos interessante. Pronto, o clube registou um pequeno lucro mais elevado até do que o ano passado. As coisas, na minha perspectiva, parecem relativamente estáveis, mas não há aqui muita folga para que possa existir algum problema. Nuno, começo por ti. Ou seja, acho que o Futebol Clube do Porto fez um risco relativamente calculado, mas é um risco, sem dúvida. Daniel, e vai ser sempre um risco, tendo em conta o estado das nossas contas, isso não temos hipótese. Eh, e aqui, pronto, tu sabes mais ou menos a minha opinião sobre a estratégia da nossa SAD. Eh, eu, eu acho que eu posso não concordar a 100% com uma estratégia, mas prefiro ter uma estratégia do que não ter. E a estratégia que a SAD está a adotar é a estratégia que considero como sendo a melhor, e eu aceito isso. E aceito uma coisa, acho que a estratégia que eles estão a fazer para já e neste curto prazo é a melhor estratégia que nós podemos ter. Eu não sei se a longo prazo será, mas acho que a curto prazo é, e isso demonstra-se nestes próprios resultados. Acho que é importante salientar a subida dos proveitos. Em primeiro lugar, o resultado, digo, do caso de 2 milhões de euros, acho que é relevante. E os proveitos operacionais, a subida os proveitos operacionais na casa, mais ou menos, foram ali na casa de 5%, mas tivemos uma subida também muito relevante dos custos operacionais, também ali na casa dos 8%. Isto teve a ver essencialmente com os salários dos jogadores, prémios de performance, rescisões, também tivemos aqui algumas rescisões. Eu também li uma componente que foi a incorporação do RH da antiga de serviços partilhados, e também tivemos aqui um CAPEX, ou seja, um custo de capital no investimento do estádio, que foi a questão da renovação dos camarotes, da iluminação, muito também, eu acho que isso até pode estar um bocadinho ligado àquele acordo do Itaca e também ao próprio Está, valor. está. Pois. Objetivamente E, está. e ao próprio valor do centro de alto rendimento, mas isso também já está praticamente, isto também entra nas amortizações. Eh, a questão de estratégia, obviamente que a nossa grande almofada vai ser sempre a venda de jogadores. Tivemos cerca de 40 e qualquer coisa milhões de euros de mais-valia, e um investimento de cerca de 80 milhões de euros no plantel, que é um investimento também muito relevante, mas porque nós também tivemos essa grande almofada. Por exemplo, uma das coisas que eu assisti é que nós tivemos, salvo erro, um cash flow positivo ao fim de tanto tempo. Tivemos ali um cash flow relativamente positivo e estável, o que é importante.
E, acima de tudo, a grande notícia é a redução da dívida financeira, a dívida líquida em cerca de quase 50 milhões de euros. Continuamos numa situação preocupante no que toca ao capital próprio, que está negativo, continuamos completamente fora daquilo que é o artigo, sabe, é o 35º do Código das Sociedades Comerciais, em que diz que nós não podemos perder metade do capital social, neste momento já praticamente não temos, é tudo negativo. Eh, mas eu acho que, por exemplo, o mais importante aqui é também perceber que a nossa estratégia está dependente dos resultados esportivos, obviamente, mas acima de tudo dependente daquilo que eu acho que foi bem feito. E se continuar a ser bem feito, lá está, é uma estratégia que a curto e médio prazo pode resultar e pode acabar com os problemas a longo prazo, que é esta capacidade que nós temos tido de encontrar talentos muito mais rapidamente do que outros clubes e talentos que estão adaptados ao futebol europeu. Eu lembro o Petrusevski e lembro o Froholt. Estamos a falar de dois investimentos na casa dos, vamos assumir números redondos de 30 milhões de euros, mas que eu tenho praticamente a certeza que eles vão muito mais do que duplicar o retorno, ou melhor, vamos ter uma mais-valia, mais do dobro daquilo que nós investimos neles. Ou seja, estamos a falar de jogadores, possivelmente, um no Madrid que sai por 60 e outro sai no mínimo por 30, para não dizer mais. E isso é muito importante e é fundamental para este modelo que o Porto tem neste momento. Eh, nós vivemos, eu acho que aqui uma frase que pode dizer em termos financeiros é que nós vivemos duas realidades. Uma realidade saudável, que é nós estamos a ter contas positivas, mas continuamos dependentes. E vamos continuar. E qualquer que fosse a estratégia que a nossa SAD tivesse tomado, nós íamos ter sempre dependentes. Aqui a questão é a velocidade de pagamento da dívida. Uh, a questão termos uma dívida obrigacionista versus uma dívida mutualista, mas já estamos, lá está, isto dava um programa inteiro para falar sobre isto e não é o nosso objetivo, mas acho que são contas positivas, a estratégia que está a ser adotada está a ter resultados previsivelmente positivos, ou seja, não há, e acima de tudo, não há desvio daquilo que foi o traçado há um ano, eh, com alguns acidentes de percurso, mas não tem havido desvios. Isso é muito importante. É definir uma estratégia, vamos com ela até ao fim, a não ser que as coisas comecem a correr mal, mas enquanto tiverem a correr bem, vamos com ela até ao fim. Mas acima de tudo, se algo ficar, for necessário corrigir, que se tenha a coragem também de corrigir. Porque não é porque nós temos adotado uma estratégia, temos que ir com ela até ao fim. Não, é enquanto tiver a dar resultado, vamos até ao fim. Se não tiver a dar resultado, ou se no momento em que isto alterar, basta, por exemplo, nós neste momento temos uma subida das taxas de juros, por qualquer razão, isto é que já mudou tudo. Já vai acabar por mudar tudo. Mas neste momento acho que faz todo sentido. Algumas coisas estão a acontecer. Pese embora, em abono da verdade, a redução do peso aliás, o custo da dívida, assim é que é. O custo da dívida, Foi o custo da dívida, essencialmente. exato. Que era o que estava a queimar mais. Sem dúvida, ou seja, de facto é uma ferida que está sempre a sangrar, sangra sempre um bocadinho, e o facto de conseguirmos estancar um pouco acaba sempre por nos Eu ouvi beneficiar. uma frase uma vez não foi numa apresentação de resultados do Porto, mas foi noutro âmbito, e vou trazer para aqui. Basicamente, o que a empresa SAD, o Porto SAD fez, foi trocar um crédito pessoal ao consumo por um crédito à habitação. Ou seja, os juros são muito mais equilibrados. Aumentou o prazo, o timing, mas os juros são muito mais equilibrados. Sem dúvida, aqui neste caso era algo absolutamente essencial que, na minha perspectiva, até já vinha em parte da campanha eleitoral, umas ideias para a parte financeira e que acabou por essa reestruturação ser executada por esta SAD, bem até o momento, na minha perspectiva. Pedro, passo-te a palavra no sentido para perceber também se destacas alguma coisa em relação a estas contas semestrais, se vês aqui algum perigo que possa eventualmente saltar aos olhos neste momento. Sim, o Nuno fez aqui uma análise muito detalhada às contas, que eu não me atrevo a acompanhar, mas destacaria só aqui algumas coisas que me parecem relevantes. Pronto, desde logo o resultado positivo em quase 2 milhões de euros, acho que isso é de salutar, ainda para mais num exercício onde a componente Champions League, infelizmente, volta a não existir, e obviamente isso tem um peso muito, muito grande naquilo que são os proveitos e que são as receitas. Esse bolo que nos fica a faltar da Champions League acaba por ter um peso grande, e ainda assim acabamos com um resultado positivo. Depois destacaria, obviamente, a questão da dívida e do peso da dívida nas contas. Essa tem sido aqui a estratégia da SAD de contrair a dívida
a longo prazo, gerindo aqui os juros, conseguindo juros mais baixos, mais competitivos, que nos permitam também ter cash flow, ter tesouraria para fazer face àquilo que é o dia a dia, e para poder também investir no plantel e poder gerir aquilo que é o dia a dia do clube, e obviamente isso fica bem refletido nestas contas semestrais, e é algo que deve ser salutar. Relativamente aos riscos, obviamente que eles continuam aí, desde logo por aí nós estarmos num momento em que estamos sob a alçada da UEFA, no fair play financeiro, não esquecer isso. Nós fomos multados em 2024 em cerca de 2 milhões de euros por incumprimento, e vamos estar aqui ainda mais algum tempo sobre esse escrutínio, e não podemos pisar o risco, e obviamente que existem aqui risco, desde logo, obviamente, aquilo que está decorrente da performance esportiva, da entrada ou não na Liga dos Campeões, e depois, obviamente, que nos vai obrigar, na próxima janela de transferências, a fazer aqui algumas vendas de passos de alguns atletas. Isso é uma realidade que não podemos fugir, obviamente, e isso naturalmente parece-me evidente que vai ter que acontecer na próxima janela de transferências, quer o Foco do Porto seja campeão e entre na Liga dos Campeões, como todos esperamos, quer não. E, portanto, isso parece-me que tem que estar bem ciente a olhar para este relatório semestral. Por último, destacaria algo que foi muito até empolado na comunicação social, deu títulos de notícias, porque é algo que salta bastante à vista, que é o aumento dos custos com pessoal. De facto, houve aqui um aumento considerável, na ordem de cerca de 13 milhões de euros, mais coisa menos coisa, números redondos, face àquilo que foi o período homólogo do ano passado. E obviamente que esse aumento é explicado por vários fatores. O Nuno aqui já os enunciou: o aumento do peso dos salários, do custo das rescisões, também a questão dos prémios que são atribuídos aos jogadores, aparentemente fruto aqui também daquilo que é a política do Farioli, essa política de incentivos e de prémios aos jogadores, não só por golos em determinados momentos de jogo, por vitórias, assistências, etc. Mas o que eu queria dizer relativamente a esta matéria é que não é necessariamente mau ter esse aumento de custos. Isto do meu ponto de vista. Aquilo que tem que acompanhar esse aumento do custo é aquilo que nós vimos esta temporada, que é ter um plantel mais valioso, no caso, o plantel mais valioso sempre do Foco do Porto, ter jogadores de outro tipo de craveira, um plantel mais competitivo, porque obviamente isso paga-se. Isso tem que se pagar. Tem que se pagar ter um Kiwior, tem que se pagar ter um Banarek, tem que se pagar ter um Gabriel Veiga, tem que se pagar ter um Paulo Rosário, tem que se pagar ter um Borja Sainz, tem que se pagar ter um Luke de Jong, que infelizmente lesionou-se, mas que é um jogador, pronto, um ponta de lança experiente, com grande qualidade. Portanto, isso tem que se pagar. O aumento de custo tem que vir associado a isso, a um acrescimento de qualidade, a um aumento de competitividade, a um aumento da qualidade do plantel. Isso, felizmente, está refletido não só naquilo que têm sido os resultados na equipa e naquilo que tem sido a performance esportiva nesta época, bem como também naquilo que é o valor de mercado do plantel. E o Foco do Porto, neste momento, no transfer market, tem um plantel cujo valor de mercado ronda ali os 450 milhões de euros, mais coisa menos coisa. Isto também está sempre a variar, isto é sempre bastante volátil, mas é um valor de mercado do plantel que nós já não vimos no nosso clube há muito tempo. E obviamente que, se nós queremos ter plantéis desta valia, se queremos ter jogadores desta qualidade, é normal que os custos com o pessoal aumentem. Obviamente que o Foco do Porto depois também tem que ser capaz de gerar receitas que possam suportar esses custos, e obviamente eu dava nota de que isso não é algo que seja necessariamente mau. Seria mau, sim, se o Foco do Porto tivesse aumentado os custos, desta forma, de forma substancial, e tivesse um plantel igual, idêntico àquele que tinha na época passada, por exemplo, e tivesse a ter os resultados que teve a época passada. Felizmente não é isso que está a acontecer. Esperemos que no final da época esse investimento e essa qualidade se materializem em títulos. É isso que todos esperamos. Há de facto, quando olhamos para as contas, um aumento bastante significativo na rúbrica das indemnizações. Nós não temos propriamente, creio eu, pelo menos daquilo que eu tenha visto, uma menção específica ao porquê dessa rúbrica. De resto, eu penso que está tudo relativamente justificado quando olhamos para
a nossa situação a 31/12/24, na altura ainda Vítor Bruno era treinador do Futebol Clube do Porto, e aquilo que acontece a 31/12/25. Naturalmente, por exemplo, a questão do Anselmo e até eu penso que houve um acordo com o Vítor Bruno, não sei se foi já nesta fase Creio, da cre- época. creio que não, creio que o Vítor Eu acho que o Bruno ainda Vitor Bruno foi é no, no semestre anterior, é. é no Ok, semestre anterior. pronto. Eu acho que o maior peso em indemnizações neste semestre inclui a rescisão do Martin Anselmi e da sua equipa técnica e também, penso eu, a rescisão do Marco Gruic. O Marco Gruic tinha um salário, penso eu, a rondar os 3 milhões de euros, acabou por, tinha mais um ano de contrato, acabou por sair. Acredito que o Foco do Porto não tenha pago o salário na totalidade, mas alguma coisa até pago e, portanto, Mas quase. para um, para um salário de 3 milhões de euros, acredito que para rescindir o Foco do Porto terá que ter pago aqui um valor substancial e isso acaba por ter um peso grande. Acho que essas duas saídas, essas duas rescisões, são aquelas que acabam por também ter um peso grande na rúbrica das indenizações. De toda a maneira, nas restantes, lá está, ou seja, é o peso de ter melhores jogadores, de ter Sim, melhor equipa técnica, em abono da verdade, e por isso, naturalmente, que esses valores irão certamente crescer. Como já falaram, a entrada na Liga dos Campeões é praticamente obrigatória face do ponto de vista financeiro, do ponto de vista competitivo, naturalmente. Nós queremos que o Futebol Clube do Porto esteja na melhor competição europeia da UEFA, mas do ponto de vista financeiro é quase também uma exigência. E depois vamos ver até que ponto é que até o dia 30/6 possa eventualmente haver logo a saída de pelo menos um jogador, no sentido de poder reequilibrar um pouco as contas do Futebol Clube do Porto. Mas eu penso que a fotografia que podemos retirar neste momento é que hum, é um clube que está regular, não está propriamente num momento de crise financeira, também não está 100% confortável, mas há um plano. E, portanto, esperamos que esse plano também possa ter frutos do ponto de vista competitivo, porque estamos na frente do campeonato. Estamos na Liga Europa, estamos na competição europeia, estamos na meia-final da Taça de Portugal, e vamos lá ver se depois também poderemos fazer a outra parte que nos provavelmente é devida, que é a valorização dos jogadores e uma possível venda que reequilibre as contas. Mas, caros, vamos olhar para aquilo que vem a seguir, a recepção ao Arouca. Em primeira instância, não esquecer mais predictor.app, a hipótese de ganhar prémios com palpites grátis nos resultados do Futebol Clube do Porto, à boleia do nosso parceiro Betano. O registro, como sabem, é gratuito, e podem desde logo começar a participar. Portanto, é algo que está aberto a todos os mais portistas, desde, claro, se registrem para poder começar a palpitar e a prever os resultados do Futebol Clube do Porto. Ahm, Próxima sexta-feira, às 18h45, que belo horário. Excelente horário para ter um jogo de futebol. Mas pronto, é o que é. Alvarenga baixa por castigo, já sabemos que acumulou 5 cartões amarelos, além de já bastantes ausências. Vamos ver o que acontece ao Martinho, ao Kivior, se podem estar disponíveis ou não. Relembrar a vitória por 4-0 na primeira volta. O Futebol Clube do Porto tem 6 vitórias em 8 partidas em casa frente ao Arouca. Este adversário vem de uma recepção e vitória frente ao Nacional. Algo que me parece importante mencionar, como vocês também já sublinharam, que a partir daqui começa um mês de março, ou antecipa um mês de março extremamente competitivo e cheio de jogos, portanto, dia 27, depois com o Arouca, depois dia 3 Sporting, dia 8 Benfica, depois 12 e 19 também vamos ter aqui a Europa, pelo meio 15, eu penso que é Moreirense, não tenho agora bem a certeza, mas aquilo que eu gostaria de mencionar acima de tudo é que vão ser 7 partidas num curto espaço de tempo. Pedro, se calhar começava aqui por ti perceber como é que devemos de olhar para esta partida, sabendo que temos aqui um longo mês de março a iniciar-se, mas olhando para aquilo que é a nossa principal prioridade, sermos campeões nacionais. Naturalmente, e um jogo em casa contra o Arouca tem que ser para vencer obrigatoriamente, não poderá ser de outra forma.
recebemos um Arouca que está num momento interessante no campeonato. O Arouca teve um momento difícil ali no início da temporada, com várias derrotas consecutivas. O lugar do Vasco Seabra até acabou por estar em causa. A equipa acabou por recuperar, tem bons jogadores, joga bom futebol, tem feito bons resultados, resultados interessantes. Vem de uma vitória de 3-0 contra o Nacional e é um adversário perigoso. Vê-se também privado de três jogadores, três jogadores titulares, dois deles a cumprir penalização por 5 amarelos. O Lee, o coreano, que tem sido um dos goleadores da equipa, foi expulso, também não vai jogar. Isso obviamente que limita as opções do Vasco se abre. O Foco do Porto também tem as suas limitações, desde logo os jogadores que se encontram lesionados. Vamos ver se algum recupera. O Alavarela também viu o quinto amarelo, mas claramente o Foco do Porto tem outro tipo de soluções que o Arouca não tem. Joga em casa, lidera o campeonato, é líder e portanto tem toda a obrigação de vencer este jogo, e eu acredito que será isso que vai acontecer, seja por 1-0, seja por 2, seja por 2-1, seja por 3-2, seja por que resultado for. O que importa é vencer, é que somar mais uma vitória. Desta vez jogamos primeiro que os nossos adversários. Isso poderá colocar um bocadinho mais de pressão. Sinceramente, não me acredito que qualquer um deles vá perder pontos. Não acho que o Sporting vá perder pontos com o Estoril em casa, nem o Benfica vai perder pontos a Barcelos. Acho que também vão os dois ganhar, sinceramente. Mas jogando primeiro é algo que não tem acontecido com frequência, também fruto daquilo que tem sido o Foco Porto jogar às quintas-feiras. Isso também leva a que jogue muitas das vezes à segunda e acaba por ser o último dos três a jogar. Desta vez vai se inverter, o Porto vai jogar primeiro, esperemos que ganhe e depois veremos o que é que os outros fazem. Ficamos cadeirão à espera, a aguardar, obviamente, e relembro, e isso é sempre para mim é importante dizer, eles é que têm que estar à espera que nós percamos pontos e não o contrário. Nós somos os únicos que dependemos de nós só dependemos das nossas vitórias para sermos campeões nacionais. Eles é que têm que estar a arrasar e a fazer figas para que percamos pontos, e nós não podemos estar a essas abeiras. Temos que ganhar, temos que vencer. Esperemos que o jogo, que o estádio esteja bem composto. O jogo é uma hora complicada, 7 menos um quarto, uma sexta-feira, um dia útil, um dia de trabalho, mas que as pessoas compareçam e que compareçam com o espírito certo, o espírito de apoiar o Foco do Porto, de ajudar a equipa a chegar à vitória. Se a equipa tiver passado momentos maus, não vamos assobiar, não vamos ajudar a que isso piore a equipa. Vamos apoiar, vamos ajudar, a equipa merece, estamos em primeiro lugar, temos que estar todos juntos. É importante o apoio de todos, e depois dessa vitória como todos esperamos, aí sim olhar para o mês de março, que será, do meu ponto de vista, um mês muito e muito importante naquilo que é a definição da época desportiva do Foco do Porto, desde logo com dois jogos para o Campeonato Nacional extremamente difíceis, na Luz, em Braga, com uma primeira mão da Taça de Portugal em Alvalade, uma eliminatória dos oitavos de final da Liga Europa. Vai ser um mês recheado de jogos grandes, jogos difíceis, mas obviamente sem uma vitória contra o Arouca em casa a finalizar o mês de fevereiro, nada vale olhar para o março e olhar para o que vem em março sem ganhar este jogo primeiro, e temos que ser competentes para o fazer, e acredito que vamos ser. Nós ainda não sabemos qual será o adversário da Liga Europa, nem sabemos com que jogo é que estamos em par, digamos assim. Só no dia 27, por acaso, no dia do jogo do Euro, é que teremos o sorteio, mas muito Sim. apenas para, talvez para um motivo. Portanto, Aroca em casa, depois Sporting fora, Benfica fora, que ainda não sabemos no dia 12 Liga Europa fora, 15 Moreirense em casa, 19 jogo para a Liga Europa em casa, e depois a deslocação a Braga. O Braga também terá dois jogos da Liga Ó Europa para Daniel, fazer, portanto, podes escrever aí, com a sorte que nós temos, e depois cobrarás isso. Podes escrever aí que é o Stuttgart. pronto, Com a, ok, com a felicidade que nós costumamos ter nos sorteios, ok, podes escrever aí que vai ser o Stuttgart. que vai ser o Stuttgart. Muito bem. Que teve uma goleada na casa do Celtic, atenção, não é para qualquer um. Mas eu até gostava de Sim, e está a perceber, fazer uma boa Bundesliga. exatamente, eu até gostava de perceber o teu palpite em relação ao dia do Benfica Futebol Clube do Porto. Porque é o Benfica que controla isso, como todos nós sabemos, e que, portanto, e que não tem propriamente um jogo a meio da semana, e nesse sentido poderá controlar a seu bel prazer se será no dia 6, 7 ou 8 de Eh, março. Essa para mim é Por acaso, uma grande questão. ainda não tinha pensado muito sobre isso, Daniel. Pode ser honesto, mas parece-me que o jogo tem toda a lógica acontecer no domingo, sinceramente. E acho que
que deverá ser isso que vai acontecer. Domingo às 6 da tarde. É esse o meu palpite. Vamos. Muito bem. Domingo às 6 da tarde. Cá estávamos registar aqui domingo às 6 da tarde. Nuno, passo-te a palavra. Nós não temos esta modalidade no MySpredictor.app. Vamos, se calhar, pedir aqui um reforço a nível de produto para também termos esta possibilidade de palpite. Nuno, passo-te a palavra também para perceber. Já agora, se quiseres entrar aqui nos palpites dos dias e dos adversários na Liga Europa, eu também reforço essa possibilidade. Mas, acima de tudo, perceber como é que vês esta recepção ao Arouca, provavelmente na nossa principal prioridade a nível de competição, mas também olhando aquilo que possam ser as opções de Farioli face às ausências que vamos tendo. Quanto aos palpites, eu concordo em absoluto com o Pedro. Ainda vou mais longe. Se no caso do Stuttgart, lá está, eu acredito que seja, em face da nossa sorte, nos casos do Stuttgart, acho que relativamente ao horário do jogo e ao dia do jogo, eu vou mais longe que o Pedro. Eu tenho praticamente a certeza que vai ser domingo às 6 horas. Por acaso, ainda hoje estava na viagem para casa do trabalho a pensar quando é que seria o jogo, e até estava a ver no trânsito, no telemóvel, se via ou se já estava marcado, não estava, e disse, mas também não interessa, vai ser no domingo às 6 da tarde, é quase certo, porque é o que também me faz mais sentido. Quanto ao jogo com o do Arouca, eu acho que o Pedro já fez aqui um- já, Desculpa lá vos força. interromper sobre este tema, porque há aqui um fator que é decisivo para essa marcação, que é o facto do Benfica passar ou não às oitavas de final da Liga dos Campeões. E, portanto, isso é um fator importante. Eu estou a Caso contar o que não passe, Benfica é, Não, não, é mais, não, por isso é que eu caso o Benfica consiga a normalidade, segundo a comunicação social portuguesa e alguns jornalistas, que é eliminar o Real Madrid, na quarta-feira no aí Bernabéu, muda, aí muda. vai jogar a meio da semana e, portanto, o jogo não pode ser domingo, vai ser sábado. Se acontecer uma surpresa e um escândalo e o Real Madrid conseguir ultrapassar o Benfica, aí acredito que o jogo seja domingo às 6 da tarde, mas o jogo ainda não está marcado porque está dependente À do espera desfecho desse resultado, claro. dessa eliminatória. Vamos ver se o Real Madrid consegue fazer uma surpresa e eliminar o Benfica. Uma E não gracinha. perder em casa. Um candidato a vencer a competição. Vamos ver se acontece esse tomba gigantes na quarta-feira Aliás, no Bernabéu. uma das coisas que eu ouvi durante esta semana, em especial depois deste jogo do Benfica foi do Claves, é que o Benfica, eu já não sei qual foi o comentador que disse isto, mas que o Benfica era provavelmente uma das equipas mais em forma na Europa. Eu disse, alto, cá está o efeito Mourinho aqui a funcionar. Não está a funcionar se calhar em campo, mas está a funcionar na mente destas pessoas. Mas voltando ao jogo para o acho que é lamentável o horário e a marcação. Eu sei que o jogo tinha que ser na sexta-feira, mas acho que até por causa destas últimas notícias que têm saído, não sei se têm estado atento, até mais ao JN, que tem falado um bocadinho sobre isso, voltou ao tema da questão da VCI, dos problemas da VCI, estar a marcar um jogo para as 8h45 de uma sexta-feira no Estádio do Dragão, é mesmo para as pessoas que não ligam ao futebol, que não vão ver o jogo, é tramado. Porque se forem 40 mil, 45, 50 mil pessoas para o Estádio do Dragão, vai destruir a VCI toda num pior momento da VCI durante a semana, que é à sexta-feira, ao final do dia. Acho que é lamentável, acho que poderia ter sido encontrada outra solução, mas infelizmente não foi. O Porto também acredito que não se faz justificar com isto, como o Presidente da Câmara de Arouca justificou com lá com as feiras das colheitas, ou festa das colheitas, ou o que é, simplesmente vai jogar o jogo e espero que não haja muitos constrangimentos para toda a gente nesse horário, que seja para quem vai ver o jogo, que seja para quem não vai estar a voltar a casa do trabalho, seja para quem for, que não haja tanto esse constrangimento. E o metro Sobre do aqui, Porto? O metro do Porto é igual. Vai ser igual, o metro, vai ser uma é situação semelhante. uma hora horrível, é uma hora horrível. Não há justificação para isso. E quanto ao jogo, o Arouca vai estar sem alguns jogadores, mas eu relembro-me que o Arroa Barrena vai jogar, o guarda-redes, e é daqueles que normalmente contra o Porto, ou as coisas correm normal, que é com a Arroa Barrena contra o Porto, que é ele fecha a baliza e abre o livro, ou então uma coisa anormal, por exemplo, aconteceu na primeira volta, que foi o Porto acabar por conseguir fazer, para mim, o melhor jogo de toda a primeira volta, que foi o jogo em casa, o jogo fora com o Arouca, não sei se recorda, mas nós tivemos um jogador expulso, talvez foi o Martim, que foi expulso, e ganhamos 4-0, ou o que é que foi, jogar com -1, foi um jogo fantástico da nossa equipe, e espero que se repita. Se não se repetir,
que ganhe por um zero. Que chega. Para este momento chega e vamos com tudo, sem o Varela, mas espero que também, que agora um bocadinho mais a sério, se der para nós conseguirmos ter um jogo mais tranquilo, para o Fariol conseguir volar a equipa, acho que é importante em face daquilo que nós vamos ter durante as próximas semanas. Sim, sem dúvida. Depois de 3 jogos fora consecutivos e depois regressamos a casa para dois jogos antes de ir a Braga. Olhando também para as outras partidas que estão calendarizadas nas outras modalidades, olhando para terça-feira, dia 24, no Handball European League, um, BM Granollers Futebol Clube do Porto, na Catalunha, transmissão Porto Canal às 19h45. Na quinta-feira, o resto também da Liga dos Campeões em hóquei, Futebol Clube do Porto, Hóquei Tricino no Dragão Arena, também transmissão Porto Canal às 20. Depois na sexta-feira, como sabemos, o Futebol Clube do Porto, Arouca, no Estádio do Dragão, Sport TV 2, 18h45. Olhando para o fim de semana também há alguma atividade. Primeira e segunda Liga, Torriense Futebol Clube do Porto B às 2 da tarde em Torres Vedras, com transmissão Porto Canal. E ao mesmo tempo também, às 15, aliás, no handball, Futebol Clube do Porto Marítimo para o campeonato no Dragão Arena. Domingo, duas partidas também, primeiro no voleibol, com o campeonato, vitória de Guimarães Futebol Clube do Porto às 16 horas e às 17 o Hóquei Futebol Clube do Porto Juventude Passense no Dragão Arena. Infelizmente, Nuno, já queimaste o teu minuto final. Gostaria também de aproveitar aqui a oportunidade para perceber se o Pedro gostaria de me dar aqui também uma última palavra antes de fecharmos esta edição de podcast. Só uma coisa muito rápida, Daniel, que acho que merece ser salutada, que é os campeonatos e a época que estão a fazer as nossas equipas na formação, querem ser o 15, querem ser o 17, querem ser o 19. Até eu faço esta semana, no fim de semana em que não tivemos vitórias, os sub-19 empataram no Seixal contra o Benfica 4-4, sofremos o empate na última jogada do desafio, os sub-17 empataram em Alcochete a 1, os sub-15 não jogaram este fim de semana, mas em todos os escalões o Foco do Porto está com sérias possibilidades de disputar os títulos nacionais e de os conseguir ganhar, algo que já não acontecia há muito tempo. Parece-me claramente que este ano estamos com boas possibilidades de ser felizes nos campeonatos da formação. Vamos ver, nada está a ganho, está tudo muito longe de estar a ganho, faltam muitos jogos, os campeonatos estão equilibrados, mas temos tido aqui resultados positivos. Este fim de semana jogamos na casa dos nossos rivais, 2 empates, no caso do sub-19 podia ter sido uma vitória, tivemos a ganhar 4-2, depois de recuperar de uma derrota 2-0, foi pena, mas tudo está em aberto. No sub-15 já fomos ao Alcochete ganhar 5-1 portanto salutar aquilo que tem sido feito pela nossa formação. E termino também dando a notícia, ainda não falamos, a equipa B ganhou 1-0, o jogo terminou, mais uma vitória da nossa equipa, mais uma vez com grande contributo daquilo que é os nossos jogadores da formação, um gol do Gonçalo Sousa, fantástico, mais uma excelente vitória, parabéns a toda a equipa e que continuamos e que este fim de semana em Torres Vedras possamos conseguir mais um triunfo. Frente a um adversário que também luta por uns lugares cimeiros e a possibilidade de poder, quem sabe, subir divisão. Mas, caros, chegamos ao fim desta edição, chegamos ao fim do nosso tempo, assim fechamos o episódio 30 do Podcast Mais Porto. Muito obrigado ao Pedro e ao Nuno por partilharem a sua visão, também à equipa do Mais FC Porto que nos vai acompanhando neste projeto, e um agradecimento muito especial a mais portistas que nos ouvem, porque cada play, cada partilha, cada mensagem faz toda a diferença para nós, porque este espaço é feito por portistas e para portistas. Voltamos em breve com mais conversa, mais temas e, claro, mais FC Porto. Seguimos juntos. Até já. Um Um abraço. abraço, boa semana.